Consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar, para as gerações futuras, um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Perda das pessoas amadas. Mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não se consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ele não poderia ter sido cheio de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm a fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido.
Fenelon, Sens, 1861. Dizeis, muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber, como recompensa de seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estais cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estais julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Por que gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que outro ficasse ligado à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo de sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais, e, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar, pelo pensamento, vossa mesquinha visão. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos e apenas vos parecerá um incidente, na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Os tormentos voluntários. Fenelon, Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeita às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávida por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonho que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias, e não é a calma, em si mesma, uma felicidade em meio às tempestades da vida? A verdadeira infelicidade. Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam, e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem.
Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais. Acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus, ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impetuosas e cruéis, com a consequência de desgraças que nos atingem na miséria, observam vosso repouso enganador, para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade. Aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com a glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha, da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com enfraquecimento, o abatimento uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vós instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou.
Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Um anjo guardião. Paris, 1863. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, se não se desesperar, se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Esta questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é a caridade por meio do sacrifício. Não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Aqui há uma grande distinção a se fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga, por vezes, já tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé, e tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçai-vos vosso corpo com privações inúteis e modificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Fraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportais o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade do alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável, levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, vós que usais vossa saúde na prática das boas obras, ei vosso sacrifício abençoado, pois as alegrias do mundo não ressecarão vosso coração. Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fuges da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Castigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentardes. Pisai em vosso amor próprio. Resiste à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física.